Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Nayara Bertão, eu sou repórter do Valor Invest. Estou com vocês em mais um programa do Com a Palavra, um projeto que a gente faz no Valor Invest para aproximar as empresas que têm ações negociadas na Bolsa dos investidores, principalmente os investidores pessoas físicas que estão começando a investir, que estão começando a entender um pouco mais do mercado de ações, quer entender também como escolher as empresas, então é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco melhor cada uma das companhias que tem papel listado na Bolsa, e também, obviamente, acompanhar aí as nossas publicações que a gente sempre faz no Valor Invest. E nesse Com a Palavra de hoje, a gente vai falar com uma empresa do setor de energia, que é a AES Brasil. Está aqui comigo o Alessandro Gregori. Primeiro, obrigada, Alessandro, por ter topado o papo com a gente. Obrigado, Nela, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Acho que é bem legal, uma empresa muito representativa, né, da Bolsa. Vou te apresentar e depois a gente já começa aí o papo. O Alessandro Gregori, ele é CFO, né? A gente fala diretor financeiro, mas cada empresa tem também a sua nomenclatura. Ele é CFO da AES Brasil desde junho de 2021, economista, graduado pela PUC Campinas e mestre em economia política pela PUC São Paulo. Ele também participou do programa General Management Program pela Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, e na sua trajetória, o Gregori esteve envolvido a maior parte do tempo já no setor de energia, né, atuando em outras empresas do setor, como CPFL Energia, AES Eletropaulo, CPFL Renováveis, e agora, mais recentemente, como CFO na ISA CETEP. Então, tem bastante experiência aí nesse segmento, é um segmento super tradicional também, né, do mercado de ações, muitas empresas listadas, índice próprio, né, e tudo mais. Vai ser bacana o nosso papo. Alessandro, eu já queria te trazer aí uma pergunta. A AES, ela já esteve no ramo de distribuição de energia, né? Até para quem não conhece, tem três principais tipos de empresa, né, no setor de energia, que são os geradores, quem faz a transmissão da energia e a distribuição ali para os consumidores finais, né, para os clientes finais. Vocês já estiveram no ramo de distribuição, agora não estão mais, né, pelo que eu pude entender, e se concentraram realmente na geração, ou seja, saíram ali do consumidor final, né, da casa das pessoas, e estão mais ali no B2B, né, no Mercado Livre, e até vendendo para distribuidoras. Por que a empresa decidiu, né, tomar esse rumo estratégico de ir para a geração? E se você puder contar um pouco para a gente, como que vocês ganham dinheiro, né? Como que se ganha dinheiro com geração de energia hoje aqui no Brasil e vocês em especial? Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu acho que você tocou em pontos interessantes, né? Eu acho que a questão das oportunidades, né, dos projetos de geração no Brasil são muito importantes. A gente percebe que cada vez mais né, o consumo tem que crescer. Se a gente pegar o consumo per capita, né, o índice de eletrificação, digamos assim, do Brasil permite que esse volume aumente bastante. E o nosso papel é exatamente esse, né? Acho que como você perguntou, como que a gente gera receita, gera resultado, o nosso papel de fato é investir em geração através de projetos renováveis. Então a gente trabalha com projetos majoritariamente hoje eólicos, fotovoltaicos, temos uma base importante de geração hídrica também, e o nosso papel efetivamente é esse de investir com menor capex, com menor valor, né, com menor montante de investimento possível, para que a gente tenha uma energia competitiva para entregar para os vários consumidores do Mercado Livre, principalmente. Então, como você falou, aqui a gente trabalha com grandes industriais, com comerciais também. Então, são clientes que compram energia no Mercado Livre e o nosso nicho de atuação é exatamente esse, né? Então, a companhia tem crescido bastante nessa frente, é um dos principais players do Mercado Livre, e o nosso papel Puder até contar um pouco o que é o Mercado Livre, como que funciona ali? Os consumidores de grande porte, e cada vez mais o governo tem liberalizado isso, então reduzido esse limite que os consumidores podem migrar para o Mercado Livre,
eles podem optar de quem comprar a própria energia, né? Apesar do fio, apesar da rede ser de um distribuidor normalmente ou de um transmissor, dependendo do porte desse consumidor, eles podem optar da onde vem a energia que eles estão consumindo. E nesse contexto, nós como geradores podemos prover energia para os consumidores como um todo de duas formas: através de contratos regulados, onde nós vendemos energia para os distribuidores de energia, e daí esses direcionam a energia para o mercado regulado, né, que são aqueles pequenos consumidores em geral, ou direto para o mercado livre, atendendo os consumidores finais diretamente. Então, a gente tem essas duas alternativas. Como desde 2016 a AES vem trabalhando forte nesse mercado livre de energia, né, buscando grandes consumidores, estruturando produtos que sejam customizados para a necessidade do cliente, a gente tem uma força muito boa lá e a gente tem buscado expandir isso, né? Então, recentemente anunciamos aí mais de 350 mega de investimento, o que dá aí em torno de quase 2 bilhões de reais de investimento só esse ano em novos projetos que vamos desenvolver para atender novos consumidores. Então, o nosso papel é esse, é estruturar um projeto, fazer com que o valor investido nele viabilize uma energia competitiva e venda essa energia para um grande consumidor, e nós temos conseguido fazer isso em contratos de longo prazo, né, 15, 20 anos, o que reduz bastante a volatilidade da nossa receita. No fim das contas, como você mencionou, a companhia saiu do mercado de distribuição no Brasil, acho que foi muito por conta do potencial e do tamanho que nós temos aí de investimento possível no Brasil em geração. Então, acho que é mais uma questão de alinhamento, né, de oportunidades. Então, por isso que acabou saindo do mercado de distribuição e indo para o mercado de geração. Legal. E vocês têm alguma intenção ou de voltar para o mercado de distribuição ou até de ir para o mercado de transmissão de energia, né? Algum tipo de verticalização? Ou o foco da empresa é realmente continuar em geração, explorar melhor essas fontes diversas? Qual que é a ideia agora? Hoje a gente entende que o play, digamos assim, para o setor de geração é a escala. É importante a gente ter escala, é importante firmar grandes contratos com bons fornecedores, de forma a gente conseguir reduzir o custo unitário do nosso megawatt-hora, né, da nossa energia entregue. Então, estrategicamente, o nosso foco hoje está todo em projetos de geração. Temos um pipeline de 1,5 giga para ser desenvolvido, o que dá aí, se a gente pegar uma referência de investimento média perto de 5,5 milhões por megawatt, estamos falando aí de quase 7 bi de investimento. Então, a gente tem aí essa vontade e esse plano estratégico de continuar crescendo em geração, aproveitando, inclusive, uma busca grande dos clientes por contratos de longo prazo, uma vez que cada vez mais os clientes estão preocupados com as emissões de carbono, né? Então, o fato de comprar energia de uma empresa que gera energia renovável permite que eles também tenham uma condição de reduzir as próprias emissões, o que para eles é fundamental quando se trata de mercados europeus, mercados americanos de venda de produtos. Para eles é muito importante essa questão ESG, digamos assim. E a AES está na vanguarda disso, é a melhor empresa ranqueada na América Latina, independente do setor, não é nem só de energia, pelos principais ratings de mercado que medem essa parte de sustentabilidade, de governança, de meio ambiente. Então, é um pouco uma oportunidade para continuar crescendo e pegando esses clientes. Entrando agora num bloco de oportunidades, né? O que a empresa tem de oportunidades. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sabia se eu fazia agora ou se eu fazia depois no bloco de riscos, que é a questão de grande parte da receita da empresa vir de geração hidrelétrica ainda, né? E a gente passou aí por uma situação complicada em termos de reservatórios de água, né, nos últimos meses. Então, eu queria te perguntar se isso, né, o fato dela ter uma grande parcela da receita vindo ainda de geração hidrelétrica, se isso é um risco ou é uma oportunidade para a empresa? Como que vocês veem isso? Olha, Nayara, acho que do nosso lado a gente entende como uma oportunidade. A gente tem que entender algumas peculiaridades do setor elétrico brasileiro. A primeira delas é que o mercado é dividido em submercados, né? Então a gente tem o submercado do Sudeste,
que é onde a gente tem o maior consumo. A gente tem o supermercado do Nordeste, onde a gente tem o maior volume de geração renovável, e a gente tem outros mercados, Sul e Norte, que têm menos peculiaridades porque estão muito relacionados ao Sudeste, né? Eles acabam variando muito como varia o Sudeste. Então, o fato da gente ter um volume de projetos hídricos muito importante no Sudeste permite que a gente, inclusive, faça a gestão do risco do nosso portfólio, onde a gente agrega a geração no Nordeste, a gente tem geração no Sudeste, de forma a poder atender os consumidores de uma forma, assim, sem que a gente tenha exposições desses vários submercados. Então, isso é uma vantagem para o nosso investidor poder contar com uma plataforma diversificada do ponto de vista regional. Do ponto de vista de fonte, as fontes também se complementam. Então, a gente tem uma situação onde os projetos eólicos, por exemplo, eles têm uma geração muito boa no segundo semestre, principalmente começando em agosto, setembro e outubro, onde tem o pico de geração. E o primeiro semestre tende a ser um pouco mais fraco. Do ponto de vista fotovoltaico, por exemplo, a gente tem uma geração muito grande durante o dia, então das 6 às 6 principalmente, e um vale, né, uma não geração nas pontas, né, no período noturno. Quando a gente consegue agregar projetos eólicos, projetos fotovoltaicos e projetos hídricos, a tendência é que a gente consiga uma curva de geração, né, uma geração mais homogênea ao longo do tempo, o que permite que a gente entregue produtos mais customizados para o nosso cliente, sem que haja exposição ou riscos adicionais, porque eu estou entregando uma geração que eventualmente eu não tenho e tenho que comprar de alguém para poder compensar esse período, por exemplo, que eu estou gerando a menos um projeto eólico num primeiro semestre, por exemplo. Então, eu acho que a melhor estratégia é onde você consegue diversificar o portfólio, porque hoje a gente sofre muito a questão hídrica, né? Então a gente está percebendo ter muitos reservatórios. Mas no fim das contas, ter um balance entre as várias fontes, uma vez que elas são intermitentes, na nossa visão, é a melhor forma para a gente mitigar o risco do ponto de vista estrutural para o longo prazo e não se preocupar com um ano específico ou outro, que de fato, como você mencionou, a gente está no pior ano dos últimos 90 anos de medição. Então é alguma coisa muito específica, muito pontual. Então, a gente entende que, do ponto de vista estratégico, a melhor forma de se proteger é diversificar o portfólio e não simplesmente focar numa ou outra fonte, porque todas elas, de forma individual, acabam tendo suas situações mais críticas em algum momento. Então, é um pouco essa a nossa visão estratégica. Inclusive, os nossos investimentos todos hoje estão nessa direção. A companhia ela nasce de uma matriz hidráulica muito forte, como você falou. Atualmente, a gente já tem praticamente 40% do portfólio que vem de fontes que não é hídrica, né? Então, a gente já está investindo principalmente aí em eólica e solar. E caso a gente consiga desenvolver esse pipeline que eu mencionei de 1.5G, que a gente está, né, em bom caminho para desenvolver, a ideia é que a gente chegue em 2025, por exemplo, a gente conseguir desenvolver tudo até lá, numa situação onde a gente vai ter 45% hídrico e 55% não hídrico. Então, na nossa visão, um portfólio balanceado. Vira a chave. Exatamente, vira a chave. E a melhor forma de mitigar o risco, porque todas as fontes, por alguma ou por outra, têm as suas peculiaridades, e a gente entende que cada uma delas se complementa na medida que a gente consegue fazer a gestão, digamos assim, centralizada, inclusive a operação centralizada, né, que é uma coisa que pouca gente sabe. Todos os nossos ativos, tanto os hídricos quanto os eólicos, são operados de Bauru. Nosso centro de operação é centralizado, o que também garante uma sinergia na operação e no contexto ali digamos assim, do melhor aproveitamento dos conhecimentos de cada operador. Então, desenvolve mesmo a expertise para levar o benefício que você tem de uma fonte para outra, o que na nossa visão acaba sendo aproveitar o melhor dos mundos. E até falando um pouco mais no detalhe do que vocês enxergam que vai trazer mais receita adiante. Acho que você já adiantou um pouco, falando inclusive que as outras fontes, né, eólica e solar, devem ganhar um espaço maior aí no quadro, né, de receitas da companhia. O que mais assim que vocês estão focando para conseguir entregar mais resultado para o acionista, entregar mais resultado de uma forma geral? Por exemplo, Mercado Livre é uma estratégia que vocês querem ampliar, como eólica, né? Que vocês ainda têm, que vocês inclusive anunciaram recente uma joint venture com a BRF. Esse é um negócio que vocês querem, né, crescer, estruturar outros do tipo, solar, enfim, queria que você detalhasse um pouquinho mais aí para quem está ouvindo a gente.
Não, como você falou, né? Acho que vamos partir do tema da JV, né? Dessa parceria que nós fizemos com a BRF, não é a primeira. Esse é um formato, né? Que demonstra a capacidade da companhia de customizar a vontade do cliente, onde no caso eles tinham interesse em investir num projeto de geração. Eles tinham interesse em função até da dinâmica ESG, da dinâmica de garantir a origem, né, da energia que eles vão consumir. Então, alguns players têm interesse em co-investir com a gente nos projetos de geração. Então, a gente permite isso para alguns players que tenham a mesma, digamos assim, nível de governança, credibilidade que a AES tem. A gente permite esse tipo de estrutura, o que dá para o cliente também essa possibilidade de trazer esse selo verde dentro do contexto do consumo, né, da produção deles. Então, é o caso específico da BRF, temos uma parceria com a Unipar nessa mesma dinâmica, e claramente a gente estuda outras alternativas, outros projetos para fazer esse tipo de estrutura. Mas como você falou, né, o nosso objetivo dentro do contexto de geração é sempre gerar com o menor custo possível, né? Então, menor custo em termos de CAPEX, então por isso que a gente precisa negociar bem com os clientes. Uma outra coisa que a gente precisa se preocupar, né, esquecendo um pouco da questão do PPA em dólar, né, que eu comentei, sempre que a gente compra ou que a gente estrutura um projeto, uma boa parte do CAPEX é em dólar, né? Então, o nosso primeiro trabalho, logo depois de assinado o PPA, ou quase que ato contínuo assinatura, é travar o RED desses projetos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é exatamente monitorar para que a gente faça o RED da forma adequada, de forma a gente não ter exposição cambial dentro dos nossos custos, digamos assim, porque a nossa receita daquele PPA está em reais. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer para garantir que não haja descasamento entre a receita e o custo, e é um primeiro passo para que a gente consiga garantir uma rentabilidade importante. A gente está falando de novos projetos, quando a gente trabalha aí com esse nicho, né, no Mercado Livre, a gente está falando aí de retornos ao redor aí de 15% nominal, 16% nominal, 17% nominal, o que para um setor de geração de energia são retornos extremamente atraentes, né? Então, é um tema importante para a gente conseguir ter um custo baixo, tanto para a implantação, né, que eu estava comentando do CAPEX, quanto da operação. E na operação a gente tem esse centro em Bauru, ter um pouco de conhecimento né, relacionado a essas várias fontes, permite que a gente tenha custos de operação e manutenção reduzidos também. E um tema que a gente trabalha muito é a internalização desse tipo de operação. Então, no fim das contas, ao invés de contratar alguém para fazer esse tipo de trabalho, uma vez que é o nosso core business, gerar energia, a gente faz isso de forma primarizada, digamos assim. E isso para a gente também dá um outro diferencial competitivo, uma vez que o dono ali, né, que somos nós do ativo, vamos estar sempre preocupados em operar e gerenciar e gerir esse ativo de forma a otimizar, maximizar a geração né, potencial. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter custos enxutos, tanto de CAPEX quanto de operação, a gente consiga ter um volume de disponibilidade, né, que é o tempo que a máquina está disponível elevado. Para você ter uma ideia, quando a gente comprou, e a gente também atua, além de desenvolver Greenfield, né, que é do zero construir um projeto, a gente também cresce através de aquisições, né, de ativos operando. E um dos grandes diferenciais que a gente tem é a capacidade de agregar disponibilidade, né, que é o tempo que a máquina está disponível para gerar energia. Para se ter uma ideia, a gente comprou um ativo que performava perto de 90% de disponibilidade, então 90% do tempo disponível, e a gente conseguiu trazer essa para 97%. Então, assim, esse aumento de disponibilidade é aumento de receita na veia, é aumento de resultado na veia. Para se ter uma ideia, essa variação agrega ali 200 basis points, né, 200 pontos, 2 pontos percentuais a mais de retorno no projeto, por conta dessa geração que a gente acaba extraindo a mais do ativo, né? Então, é esse tipo de expertise, esse tipo de gestão que permite que a gente consiga extrair retorno. Um outro ponto importante que eu acho que a nossa, inclusive o nosso controlador, tem muito no DNA e a gente acaba aproveitando isso aqui dentro também, é a questão da inovação, né? Então, formas diferentes de fazer as coisas, tecnologias diferentes para nos ajudar a operar melhor, a manter melhor, tudo isso agrega, quando a gente olha na última linha, o retorno que os projetos nos trazem. Então, é um pouco isso que a gente procura fazer para entregar o melhor valor para o acionista.
Entrando um pouco nos riscos, né, que é tão importante falar de riscos quanto de oportunidades, né, para quem está investindo. Acho que a gente já citou um pouco sobre a questão da crise hídrica. Queria saber como que vocês lidam, né, com essa questão da crise hídrica, até em questão financeira, né, porque eu não sei como funciona para geradoras, e eu acho que essa também seria um questionamento legal, mas as distribuidoras, elas têm até um descasamento financeiro, né? Elas precisam pagar mais antes para depois receber o reajuste. Então, como que funciona assim para gerenciar a empresa no momento de crise hídrica? Bom, vamos lá. Então, no caso, como você falou, né, a gente está falando os principais, vamos pegar os riscos de forma geral, né? Os riscos principais para uma companhia como a nossa, de fato, estão relacionados ao recurso que a gente usa para gerar energia, nós vamos falando hídrico por conta da situação atual, mas poderia ser eólico, solar, a questão da disponibilidade das máquinas, então as máquinas estarem funcionando, né? E, no fim das contas, além disso, tem a questão do risco de construção. No caso, por exemplo, a gente está falando de crescimento, todos os riscos relacionados à construção que poderiam fazer com que o CAPEX, né, o investimento aumentasse com relação àquilo que é o previsto. Então, esses são os principais 3 fatores de risco, digamos assim, que a companhia tem. Quando a gente pega um por um, o que a gente pode perceber é o seguinte: dentro do contexto dos recursos, como eu mencionei, quanto mais diversificada a companhia tiver, melhor, porque ela não está dependendo de um recurso só. Então, do ponto de vista estratégico, que a gente tem feito é investir em projetos que não são hídricos, para que a gente possa ter essa compensação, sendo que no período que a gente tem hoje, por exemplo, de escassez hídrica, ou se fosse de qualquer outro recurso, o nosso papel tem sido, né, através de uma mesa ativa de gestão de energia, comprar energia ou vender energia de forma antecipada, com o objetivo da gente reduzir os riscos dessa potencial exposição que a gente teria a mercado. No caso hidráulico, por exemplo, com a crise hídrica, a gente tem uma coisa que chama GSF, que é uma redução, que o sistema, né, no fim das contas, na questão hídrica, a receita recebida pela companhia, ela não depende da geração só dos seus próprios ativos, né? Ela depende da geração de todos os ativos hídricos que estão no sistema elétrico brasileiro. Então a gente tem um grande condomínio e a capacidade de gerar energia desse condomínio é o que determina que receita você vai ter. Quando o condomínio gera menos, né, acaba gerando menos do que a capacidade que ele teria de gerar, a gente tem esse GSF. Esse GSF é uma exposição que, uma vez que você, né, no limite, vendeu a sua capacidade máxima de geração, quando você tem esse delta negativo, a gente chama de GSF, e a companhia é obrigada a ir ao mercado comprar essa energia. Então, como a gente está com o GSF muito mais do que a média, né, em função da questão hidrológica, a companhia precisou ir ao mercado comprar essa energia, e ela fez isso com antecedência. Então, a gente não esperou estar na crise hídrica para comprar essa energia, o que a gente fez foi comprar antes. Quando a gente divulgou os nossos resultados do terceiro trimestre, a gente mostrou que nós economizamos 140 milhões de reais comprando energia de forma antecipada ao que teria sido o custo que a gente tivesse esperado para liquidar na hora que a gente precisava da energia. Então, ter essa mesa ativa de gestão do portfólio permite que você reduza esse risco, né, de exposição em casos de restrição de recurso, digamos assim, e, né, reduza o impacto para o resultado final. Obviamente, a própria, digamos assim, a diversificação do portfólio permite isso. Quando você tem mais geração eólica, quando você tem mais fotovoltaica, tem uma crise hídrica, a tendência é que você consiga compensar com outras fontes. É por isso que a gente está trabalhando com um portfólio diversificado. Então, essa junção, portfólio diversificado pensando no longo prazo e uma gestão mais pontual de compra de energia ou gestão de portfólio para cobrir o curto prazo é o que faz com que a gente consiga entregar resultado mesmo numa situação mais crítica, digamos assim, que a gente tem passado nesse período. Pegando o segundo risco, que é o de disponibilidade, é o que eu falei, né? Então, a disponibilidade é aquele tempo que a máquina tem que estar disponível para gerar. Então, tem o recurso, a máquina não pode estar parada. Então, a gente tem que fazer manutenções preventivas, a gente tem que ter um monitoramento das máquinas para que a gente saiba quando parar antes de uma situação que a gente vai ter muito recurso. Então, por exemplo, a gente tem que trabalhar com as eólicas
para que a gente faça as manutenções preventivas em períodos onde tem menos vento. Então, tem toda uma gestão do clima, gestão do recurso, gestão das máquinas, para que a gente consiga otimizar essa geração e reduz o risco da disponibilidade. Então, parar com antecedência, parar com tempo para fazer uma manutenção adequada, para não correr o risco de, a hora que o vento está bombando, né, gerando super bem, a gente ter algum risco de quebra da máquina que faria com que a gente perdesse o recurso. E daí o terceiro risco, que eu comentei, que é a questão do CAPEX, né, para quem está crescendo como a gente, o que a gente tem que fazer é estar muito atento em travar os preços com grandes fornecedores que tenham credibilidade e né, tentar travar na moeda que a gente tem a receita, para que não tenha descasamento. Então, o que a gente busca fazer? Fechar grandes contratos com grandes fornecedores, travando o hedge, né, para as moedas que a gente acaba não tendo receita. Então, tudo isso são coisas que a gente procura fazer para evitar que a gente tenha um risco de sobrecusto no investimento, que de alguma forma prejudique o nosso retorno. Então, acho que são esses principais riscos e como a companhia faz para potencialmente mitigá-los aí, né, durante o processo da cadeia de valor como um todo da companhia. Eu acho que um risco que eu até queria ver contigo, se ele ainda continua no radar das empresas de energia, é o risco político. A gente já teve no passado, né, episódios ali de canetadas que acabaram interferindo e mexendo com o modus operandi ali do mercado de energia como um todo. O risco político é um risco que vocês ficam monitorando também, de ter alguma mudança ali grande legislatória, regulatória, algo que possa interferir de novo no mercado? Não, claramente a questão regulatória é fundamental para a companhia, né? A gente trabalha com autorizações, então isso é relevante, então a gente monitora isso. O que a gente tem percebido é que dentro do contexto de energia, ao menos, né, que lida com o mercado livre, que é aquele que a gente tem mais exposição, né, agora, mesmo o regulado, né, para os geradores em geral, a questão do risco político tem sido menor, né? Acho que a gente tem percebido uma estabilidade no contexto político, tem conseguido, né, fazer os nossos investimentos, ter os retornos de forma adequada. Obviamente, os riscos inerentes ao processo de geração, eles continuam, mas são riscos relacionados ao negócio. Então, no final, eu entendo que claramente é um tema que tem que estar na pauta, né, na agenda da companhia para acompanhar, mas não tem gerado, assim, não tem criado grandes ruídos ou grandes impactos dentro do nosso meio. A gente teve um grande tema que foi resolvido, que é o tema do GSF do passado, né? Então, esse é um tema que foi resolvido no final do ano passado. Então, isso acabou tirando ali um grande problema, um grande fantasma ali, né, que pairava ali sobre o setor de geração hídrica, acho que desde 2014, 2015. E isso saiu, e agora o trabalho está exatamente em seguir crescendo, diversificando, buscando cada vez mais agregar aí projetos que tenham menos, digamos assim, menos risco de interferência, menos riscos nesse contexto que você mencionou, mas o marco regulatório do setor de energia ele acaba sendo um dos mais robustos que a gente tem dentro desse contexto de infraestrutura, né? A gente tem agora os de saneamento que estão surgindo, a gente tem o tema, né, das rodovias também que está cada vez mais buscando investimento, mas o setor aí de energia acaba tendo um dos marcos mais robustos e mais antigos ali nesse contexto de trazer, né, de estabilidade para trazer investimento. E acho que a gente vê aí, dentro do contexto dos leilões de transmissão, no contexto dos leilões de geração mesmo, que os investidores aprenderam e estão bem confortáveis aí com o tema regulatório. Falando um pouco sobre a política de distribuição de dividendos agora da companhia, né? O investidor, acho que você até já mencionou, né? O investidor que compra uma ação da companhia tem duas formas de ganhar dinheiro, com a valorização do papel e também com os dividendos pagos, né? Qual que é a política de vocês para distribuição de dividendos? Se tem algum plano, inclusive, para trazer mais investidores menores, pessoas físicas, para eles começarem a entender mais sobre a companhia? Enfim,
Conta para a gente um pouco sobre isso. Hoje, para você ter uma ideia, 25% praticamente do capital da companhia está na mão de pessoas físicas, né? Então a gente tem um volume expressivo de investidores, pessoa física, e a gente está muito, muito contente porque é um tema histórico da companhia, né? Historicamente, a companhia tem um volume grande desse tipo de investidor, que para a gente acaba sendo orgulho por conta exatamente né, do perfil que a gente percebe hoje em novas companhias, né? Muitas empresas tentando buscar esse investidor, buscando formas né, de chegar nele. A companhia, nós temos aí um histórico importante e o que é muito bom. Como você falou, né, nós temos uma política de dividendos, a gente tem uma política de distribuir no mínimo 50% do nosso resultado, então essa é a política aprovada, então essa é a referência. Claramente no passado, né, e a gente vem fazendo historicamente, a gente tem distribuído 100% dos resultados, então a gente distribui 100% dos dividendos, dos resultados em dividendos. Claramente isso é um tema que para a gente ele é referência, né, a prática que a gente vem fazendo. O que a gente faz é o seguinte, né, a gente não fica com o dinheiro queimando no caixa da companhia se a gente não tiver o uso para ele. Então a gente distribui. E é o que a gente tem feito de forma recorrente. Obviamente, no caso, né, de grandes investimentos que a gente tem feito em expansão, a gente vai sempre olhar a estrutura de capital da companhia, a capacidade de continuar pagando 100% e o crescimento que a gente vai fazer. Mas, em princípio, a gente está muito confortável em seguir com alguma coisa próxima da política, da prática que a gente tem, com certeza, no mínimo 50% da política. Entrando numa questão que a gente pergunta em todos os programas, que são as métricas ou indicadores que o investidor deveria olhar. E aí a pergunta é até mais o que vocês, né, da diretoria, acompanham de perto. Se você puder citar ali umas 3 métricas ou indicadores que são aqueles principais, para o investidor também entender o que ele precisa acompanhar de perto, que é o essencial dentro da empresa. Bom, claramente, assim, uma companhia como a nossa que está crescendo bastante, acho que e o principal guidance que a gente dá hoje é o guidance de investimento. Então, o tema importante é seguir crescendo, seguir investindo. Então, um dos principais indicadores que a gente olha é o nosso investimento. Se de fato os investimentos estão seguindo conforme a gente planejou, conforme a gente orçou, e a gente divulga isso nas nossas divulgações de resultado trimestral, para mostrar que os projetos que a gente está construindo estão seguindo no ritmo esperado. Então, acho que esse é o principal, ou um dos principais indicadores. Claramente, a gente faz o acompanhamento também da margem, né, de resultado por fonte. Então, a gente olha como é que está a margem das hídricas, como é que está a margem, né, das eólicas e dos produtos fotovoltaicos. E o que a gente pôde ver nesse trimestre foi que, assim como nos 9 meses do ano, né, o que tem acontecido, né, quando a gente divulgou o terceiro TRI, que é uma compensação importante, né, então, o ponto negativo que a gente teve das hidráulicas na geração hídrica, a gente teve uma compensação importante da geração eólica. Então, claramente ainda não estão no mesmo patamar de tamanho, né, porque a gente está começando agora com as eólicas, né, a gente está como falei, com 40% entre eólica e solar, mas claramente a gente teve lá uma compensação e é o que a gente vai buscar fazer. Então, o segundo ali é a margem por fonte. O terceiro indicador que acaba resumindo um pouco tudo isso é um indicador que está relacionado ao EBITDA, né, então capaz de gerar resultado operacional da companhia, então isso é importante para que a gente entenda se de forma consolidada a gente está conseguindo performar aquilo que o mercado espera e aquilo que a gente também espera dos nossos ativos, e como consequência do EBITDA, a gente também tem o índice de alavancagem, né? Então, como é que está a capacidade de alavancagem da companhia, que é um fator importante para a gente também. A gente tem que olhar qual que é a capacidade que a companhia tem de se alavancar, e nesse contexto, nós mudamos a estrutura da companhia no começo desse ano, né? Então, eu não sei quanto o pessoal está familiarizado, a gente entrou, né, a gente listou a AS Brasil no novo mercado no começo desse ano. Estamos no nível máximo de governança, né, então novo mercado, e o nosso objetivo embaixo dessa AS Brasil, que é a empresa listada, é a gente ter como se fosse um veículo maduro de geração, que são os ativos que já têm mais idade, que já tem lá uma capacidade de alavancagem, que a gente pode medir em dívida líquida EBITDA, né, que é a relação normal que o pessoal faz entre a capacidade,
né, o tanto de dívida que você tem e o tanto que você gera de caixa para pagar essa dívida, né, por ano, dos projetos Greenfield. Né? Os projetos novos, eles acabam tendo uma alavancagem muito mais alta. Então, nosso objetivo foi separar esses ativos, de forma que o investidor, quando vai olhar nosso nível de alavancagem, ele perceba que a gente tem uma alavancagem consolidada alta, porque de fato a gente vai estar investindo bastante, só que como ela vem desses ativos que estão, né, saindo do papel, ela não gera nenhum prejuízo para aquilo que é a estrutura tradicional mais madura de operação. Então, é importante que as pessoas, quando olhem, né, o nosso nível consolidado de alavancagem, percebam que a gente tem greenfields, que nascem ali com 80% do CAPEX de dívida, né, sem geração de caixa, porque eles estão em construção, enquanto a gente tem um volume de projetos já gerando energia, já gerando caixa, que daí sim a gente tem uma ordem de grandeza ali, ao menos dos limites, né, porque tem as dívidas que a gente toma, elas têm limite de alavancagem, né, limite de endividamento. Então, a gente trabalha ali com limites ao redor de 4,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, a companhia hoje está numa condição, né, confortável, apesar da situação hídrica, para seguir crescendo, dado que a gente separa esses mundos, separa aquilo que é crescimento greenfield daquilo que são ativos maduros. Então, eu acho que é um pouco essa dinâmica, né? A companhia está com bastante caixa, a gente aí, depois do follow-on, depois das captações, a gente está com mais de 2 bi, quase 2 bi 400 de caixa, exatamente para fazer frente a esses investimentos todos que a gente já tem contratados, digamos assim, ao longo de 2022, sem correr o risco de potencialmente o mercado estar um pouco mais fechado em 2022, em função das incertezas de eleição, outras incertezas políticas que a gente possa ter. Então, a companhia vem se estruturando para poder seguir crescendo sem ter exposições a riscos que não estão eminentemente ligados ao nosso negócio, né, que são mais riscos macroeconômicos, riscos gerais. Então, a companhia busca também, assim, mitigar esse tipo de risco. A nossa última pergunta é a hora de você vender seu peixe, que é por que o investidor deveria comprar uma ação da AES Brasil e não outra que está no mercado, do mesmo setor? Qual que é o diferencial da companhia? Bom, acho que a diferença da companhia está um pouco nos pilares que a gente comentou ao longo da conversa, né? Então, a gente hoje já tem 40% do nosso portfólio de fontes, né, eólica e solar, o que traz uma complementariedade do portfólio e uma melhor estabilidade, né, da nossa geração de caixa. Nós já entregamos 1,7 giga de crescimento nos últimos anos, então a gente tem condição, capacidade e conhecimento para entregar essa geração no futuro, então conseguir seguir crescendo, né, de forma sustentável e rentável. Temos aí no nosso portfólio 1,5 GB de projetos prontos para serem vendidos para o mercado, com retornos reais acima de 12%, então projetos extremamente rentáveis. Temos uma capacidade de entrega de produtos customizados muito importante, né? Então a gente comentou autoprodução, né, JV, poder entregar energia durante o dia inteiro, ou durante, né, as 24 horas do dia de forma flat, né, de forma estável, sem o risco da geração, né, de uma geração específica num período do tempo específico, sem o risco do supermercado, né? Então, podemos entregar produtos mais customizados para o cliente e é a melhor empresa ESG no setor de geração, seguramente, da América Latina. A gente acho que é o único ranqueado com AAA no ranking da MSCI da América Latina. Tivemos aí um upgrade também de outros índices que medem o tema de sustentabilidade. A gente é uma companhia extremamente engajada com isso. Temos ali, em temas de diversidade, por exemplo, o nosso complexo Tucano, na Bahia, ele vai ser operado 100% por mulheres que estão sendo treinadas, estão sendo desenvolvidas exatamente para poder tocar essa operação. Então, mais do que ficar criando metas, digamos assim, mais de longo prazo, longuíssimo prazo, mais do que reclamar por falta de mão de obra qualificada, o nosso trabalho é exatamente qualificar a mão de obra, é trazer essa diversidade, é trazer esses temas sociais para a mesa, de forma que a gente consiga também trazer uma pegada
diferente daquilo que é tradicionalmente esperado de uma empresa só de geração de energia. Então, acho que isso acabam sendo os nossos principais pontos diferenciais, o que fez com que a gente tivesse uma ótima aceitação no mercado no momento do follow-on e dentro do contexto das emissões de dívida também tenha conseguido sucesso na estruturação de capital para os projetos de crescimento que a gente tem feito. Muito bom. Muito obrigada, Alessandro. Acho que foi bem completa a entrevista, né? A gente falou de vários pontos importantes. Foi legal conhecer um pouco mais, né, no detalhe aí a AES. Quero super agradecer aí você ter aceito o convite para falar com a gente. Inclusive, também fica a dica aí, se vocês gostaram do vídeo, já deu o joinha aí para a gente, já compartilhem também com amigos, né, que estão querendo conhecer um pouco mais do setor e o que a empresa faz. E é isso. Muito obrigada aí, Alessandro, pela sua participação. Mais uma vez, e obrigada a todo mundo que está assistindo esse vídeo também. Obrigado, Nayara. Obrigado a todos aí e bom final de dia. Para todos. É isso aí.